Pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta no Stories agora sobre se dá para ganhar dinheiro na advocacia previdenciária. E eu tava escrevendo aqui, escrevendo. Decidi, não, vou gravar um vídeo que fica mais fácil, porque no Stories os espacinhos são pequenos, então eu falei, vou gravar uma live rapidinha para conversar com o pessoal sobre isso. Gente, é sim possível ganhar dinheiro com a advocacia previdenciária, assim como eu acredito com as outras advocacias também. A questão é como você vai fazer isso, né? E algumas dicas, cada um tem o seu momento, tem a sua forma de trabalho, mas algumas dicas que eu tenho observado, tanto nos colegas quanto que eu procuro aplicar e que eu acho que dão resultado. A primeira delas é que a gente tem que se especializar. O direito previdenciário é uma área muito específica, as normativas estão mudando o tempo todo, então assim, não dá para você achar que a nossa área é de recorte e cola. Se você tá afim de uma petição que não tem que se encaixar no caso concreto, que você possa copiar várias, né, teses iguais e entrar naquele modo volume ou, como a gente diz, naquele modo robô, não vai funcionar. Essa não é a área para você, porque aqui a gente lida com pessoas, a gente lida com casos concretos e tem bastante detalhe a ser levado em consideração em cada caso. Então, se você não tá afim de se especializar e de tomar o cuidado individual com cada caso, você vai ter dificuldade, porque você vai ter muito problema depois nos resultados das ações. Então, você não consegue ganhar dinheiro porque você não consegue também prestar um bom serviço para o seu cliente. A especialização e a continuidade de estudo no direito previdenciário são essenciais. A gente tem que focar em estar sempre aprimorando e também, muitas vezes, em deixar de fazer todas as outras áreas do direito. Então, eu, por exemplo, sou especializada em previdenciário e não faço outras áreas como trabalhista, como penal, que são áreas distintas, inclusive com prazos distintos, com ritos processuais distintos. Então, a gente vai se especializando na matéria que a gente gosta. Mas aí tem um porém, uma pegadinha. Se especializar não significa se limitar. O que quer dizer isso? Olha, se você está se especializando em direito previdenciário, ótimo, parabéns. Agora, não caia no erro de fazer só uma tese ou só um ponto específico da área. Eu só trabalho com revisão de tempo especial. Eu só trabalho com revisões de matéria de direito. Eu só trabalho... Não. No previdenciário, ao longo, né, da sua carreira, você vai ver que tem áreas que crescem, outras que diminuem em alguns momentos, depois inverte. Então, a gente tem momentos de boom de matéria de revisão de direito. Então, aquelas teses do IRCM, da URTN, das ECs, agora, se der certo, a tese da revisão da vida toda. Ótimo. Só que se você fizer só isso, nos momentos em que essas teses estiverem suspensas por repercussão geral do Supremo, por exemplo, você vai ficar sem nenhum rendimento. E às vezes essas teses levam 5, 10 anos para serem julgadas. E daí como que você vai sustentar você, sua família, seu escritório, sua equipe até lá? Né? Então assim, você tem que se especializar sim, mas você diversificar um pouco aquilo que você faz dentro da sua especialização. Então, você pode optar por exemplo, eu só faço matéria de especial, de aposentadoria especial, mas eu faço para servidores, eu faço CTC, eu faço revisão de CTC para averbar tempo especial, eu faço a revisão, a concessão da aposentadoria especial, agora o restabelecimento, eventualmente, de uma aposentadoria especial que seja suspensa em razão da continuidade da atividade especial, né? Eu já vi muitos escritórios ao longo da minha carreira fecharem porque faziam só uma tese. Então, na época do 29, do artigo, da revisão do artigo 29, parágrafo 5º, na verdade. Muito escritório investiu nisso, só fazia essa revisão. Quando o Supremo disse que não cabia, eles perderam muito dinheiro, acabaram, né, porque eles estavam mantendo uma equipe, contando apenas com a remuneração no final do processo e acabaram não conseguindo, então, manter as suas atividades. Outra tese também que aconteceu algo parecido foi a desaposentação. Tinha escritório que só fazia ação de desaposentação, que abriu um monte de sede, um monte de local, contando com a ação da desaposentação. Ela foi julgada improcedente, eles ficaram com uma quantidade grande de processos que talvez não tivesse nenhuma remuneração.
e que eles não tinham outras áreas, né, outras atividades para compensar. Então, tomar cuidado para, sim, se especialize, mas dentro da sua área, dentro do previdenciário, procure ampliar um pouco, né, os tipos de ação que você faz. Agora a gente tem, por exemplo, a questão dos servidores sendo muito parecida com os do regime geral para quem entrar daqui para frente. Então é algo mais tranquilo de você começar a trabalhar, né? Então tomar esse cuidado, não se limite. Outra coisa que a gente tem que cuidar também é a gente tem que se dedicar para ser muito bom naquilo que a gente faz. Então, boa parte da remuneração no direito previdenciário vem do êxito das ações. Um percentual ao final, ou uma quantidade de benefícios, né? Um valor ao final quando você ganha ação. Então, você tem que se especializar e tomar o cuidado para fazer uma boa ação, um bom trabalho, porque a gente, na advocacia privada, você não tem salário. Então, você pode trabalhar muito no mês e, eventualmente, não receber nada porque aquelas ações não terminaram. Assim como você pode trabalhar muito durante anos e não receber ao final porque a ação não foi favorável. Então, tomar o cuidado para se dedicar, dar o seu melhor para que você consiga o resultado. E a última dica é: aprenda a precificar e se planejar. Precificar é dar o valor correto, né, ao seu contrato de honorários, à sua cobrança de honorários, para que você possa, então, continuar fazendo aquilo que você gosta. Precifique bem para que você não trabalhe de graça e também para ser justo com o seu cliente com relação à cobrança, né? Então, não cobre muito, não cobre a mais, também não cobre a menos do que aquilo que você está se dedicando e se propondo a fazer. E planeje o seu escritório, planeje a sua remuneração, crie metas, né? Quantas ações você quer ingressar esse mês, quantas ações você quer ingressar esse ano, quais são as ações que você vai investir de trabalho, de tentar buscar clientes nesse período, nos próximos 6 meses, no próximo ano. Então, organize o seu planejamento individual, o seu planejamento de equipe, para que você tenha uma meta e que você fique focado em alcançá-lo. Aquela ideia de que, eu quero ganhar dinheiro, ok. Você quer ganhar dinheiro, mas como você vai fazer isso? Qual é o seu plano para ganhar esse dinheiro? Quais ações você vai fazer? Quais clientes você pretende atender mais, né? Quais matérias você vai estudar para poder prestar um melhor serviço para o seu cliente? Então, tome cuidado, né? Essas são as minhas dicas. Claro, não há uma única forma, né? Cada um tem seu jeitinho, cada um tem as suas oportunidades, e fique atento, porque várias oportunidades vão surgindo também durante a sua carreira. E eu até postei hoje, né, que a sua sorte vai seguir a sua coragem. Então, assim, às vezes a gente tem que ser corajoso de entrar em uma matéria que a gente ainda não atua totalmente, mas estudar bastante para conseguir fazer ela. Eu, por exemplo, quando eu comecei num escritório que só fazia regime geral e revisional de matéria de direito. Na época, né, as revisionais eram diferentes, assim. Tinha mais teses trabalhando, a gente não tinha decadência, né? Então era um pouco mais tranquilo. Depois, em 2009, mas em 2008, 2009, começaram a surgir oportunidades de trabalhar com servidores públicos. E daí eu me especializei, foquei nessa área de servidores, e hoje em dia atuo tanto no regime geral quanto no regime de servidores de forma bem significativa. Então, essas oportunidades, né, que a gente tem que ir aceitando o desafio e muitas vezes ampliando as nossas áreas de atuação. Talvez se um tipo de cliente comece a te procurar e aquela não seja exatamente o tipo de ação que você faz, será que não vale você estudar, se dedicar um pouco mais e conseguir prestar um bom serviço para esses clientes que estão chegando, um indicou o outro, enfim. Fique atento às oportunidades, porque na carreira da gente elas surgem, às vezes não é exatamente o que você está planejando, mas pode ser até uma coisa mais interessante ou melhor. Certo? Um beijo para vocês e até uma próxima.